Boa noite a todos. É com prazer que estamos mais uma vez aqui, reunidos para mais um estudo, né? Como ontem foi o Dia Internacional da Mulher, então hoje nós vamos falar sobre o Espiritismo e a mulher. Aproveitar, unir os dois, né? Como o Espiritismo vê a mulher, né? Como que a mulher, desde os primórdios, ela é vista, né? Quer dizer, pelos espíritos de 160 e poucos anos para cá. Mas como a mulher é vista desde muito antigamente, desde a época de Jesus, né? Que na época que Jesus veio à Terra, a mulher, há 2000 anos atrás, a mulher era muito discriminada. Mas Jesus acolheu as mulheres. Muitas mulheres estavam na multidão ouvindo as palestras de Jesus. Muitas mulheres mudaram o seu modo de viver diante dos ensinamentos de Jesus. Muitas mulheres que tinham, depois da morte de Jesus, da crucificação, se reuniam nos cemitérios, nas catacumbas, com medo de serem presas, se reuniam às escondidas. E quantas mulheres foram mortas, foram condenadas à morte por divulgar o cristianismo de Jesus. Então, desde a época de Jesus, que a mulher é muito discriminada. Até hoje, existe uma discriminação contra a mulher, mas já é bem mais suave do que foi há 2000 anos atrás, do que foi na época de Kardec. E nós sabemos como é difícil ser mulher e como também é prazeroso ser mulher, porque o amor maior que mais se assemelha ao amor de Jesus é o amor da mulher em relação ao seu filho. É um amor que se aproxima do amor incondicional, qual Jesus veio nos ensinar. E nascemos algumas vezes homens e outras vezes mulheres, né? Então, quando nós reencarnamos como mulheres, é porque nós estamos tendo uma oportunidade maior de conhecer esse amor abrangente, esse amor quase incondicional da mulher que tem filho, que amamenta o seu filho, que coloca o seu filho acima de todas as suas questões. Então, a mulher, por isso que a maior experiência pela qual nós passamos é quando nós reencarnamos como mulher. Porque desde a nossa criação, nós fomos algumas vezes homens e outras vezes mulher, né? E em cada reencarnação, tanto quanto homem ou como mulher, nós estamos tendo as experiências de vivenciarmos o que só o homem vivencia, o que só a mulher é capaz de vivenciar. Então, como ontem foi o Dia Internacional da Mulher, o Dia da Mulher deveria ser todos os dias, né? Como o Dia das Mães deveria ser todos os dias. Então, vamos aproveitar e falar um pouquinho da mulher. Vamos fazer uma viagem no tempo. Ali já não é 161 anos, né? Já é mais um pouco. Mas aí, como eu já me referi, nós voltamos a 2000 anos, quando Jesus acolhe todas as mulheres sofredoras, que estão à espera de um milagre, como a mulher adúltera, que era Maria de Magdala, que depois que ela encontrou Jesus, ela mudou o seu modo de vida
e dedicou a sua vida aos leprosos. Ela deu uma guinada de 360 graus na vida dela, porque de uma mulher adúltera, que se relacionava com vários homens, ela, depois dos ensinamentos de Jesus, ela se modificou. E, não sabendo, ela queria seguir Jesus de alguma forma. Aí ela foi até o Vale dos Leprosos e conviveu naquele Vale dos Leprosos com os doentes, com os leprosos, até o fim da sua vida. Quando ela contraiu lepra e já estava no fim, ela saiu do Vale dos Leprosos e foi procurar Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Ela foi acolhida por Maria de Nazaré e morreu ao lado de Maria de Nazaré. E como Maria de Magdala, porque Maria de Magdala é a mais citada em todos os evangelhos, muitos outros casos de mulheres que se aproximaram de Jesus, morreram porque se reuniam nos cemitérios para discutir, para pregar o Evangelho de Jesus. E assim Jesus acolheu todas as mulheres. Daí a doutrina dos Espíritos, ela também acolhe todas as mulheres, porque no início da codificação, Allan Kardec teve o apoio incondicional de várias mulheres. Então, nós voltamos a 2000 anos, né? Agora vamos voltar na época da codificação. Quando surgiram os fenômenos das mesas girantes, ano de 1854, o senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais tarde Allan Kardec, ouvia pela primeira vez se falar da mesa girante. Foi assim que tudo começou, que a doutrina dos Espíritos começou. Acontecia na França, nos Estados Unidos, em vários países da Europa, os fenômenos das mesas girantes. Kardec também ficou sabendo do que acontecia na França, acontecia em Paris. Aí ele foi convidado pelo senhor Fortier, um amigo dele, a visitar essas reuniões onde aconteciam que as mesas falavam. Então Allan Kardec foi a título de curiosidade, porque as mesas, sendo matéria inerte, não podia falar, não podia se comunicar. Aí ele foi. E ele percebeu que atrás daquela mesa que se movimentava, existia uma força inteligente por trás disso, que queria se comunicar. Daí, ele começou a observar, a estudar aqueles fenômenos. Ele não se deixou iludir, como muitos se iludiram na época, e muitos iam até essas reuniões apenas a título de curiosidade, para se divertir. Era interessante ver aquela mesa que batia num pé, batia no outro, dava uma, duas batidas, e aquele rebuliço, né? Muitas pessoas iam a título de curiosidade, mas Allan Kardec foi de início para conhecer. Mas chegando lá, ele percebeu que as mesas tinham uma força inteligente por trás daquilo tudo, que queria se comunicar. E através da observação, e toda reunião que acontecia era da mesma forma, era do mesmo jeito. Aí Allan Kardec foi em várias casas onde se faziam essas reuniões e percebeu que tudo acontecia da mesma forma e que existia uma força inteligente por trás do movimento das mesas.
E Kardec fazia parte da Academia de Ciências, né? E ciência que sabe não substitui religião, né? Então, aquele fenômeno que os amigos da Academia de Ciências passavam de charlatanismo, né? Então, ele teve também conviver com a questão da ciência, né? Tentar convencer os amigos do meio da ciência, os amigos falando que ele está se envolvendo em coisas que era charlatanismo, que não existia aquilo. Ele queria provar o contrário, né? Mas ele acabou se rendendo que existia algo por trás daquilo tudo, porque ele era um estudioso. Ele estudou no Instituto de Pestalozzi, em Inverno, e ele acreditava naquilo que a ciência podia provar, né? Aquilo que a ciência podia provar. Tanto que a codificação aconteceu por meio de observação, de comparação das respostas que ele obtinha, e ele aplicou métodos, né, para se chegar a uma conclusão verdadeira, que ele julgasse ser verdadeira. Ele era muito criterioso, muito metodológico, muito exigente. Ele não queria criar alguma coisa que fosse enganosa, mas não foi ele que criou, foi tanto que se chama doutrina dos espíritos, mas até então não se sabia o que era. E acontecia na França, nessa época, uma revolução industrial. A igreja estava em baixa, né? Estava acontecendo nas artes, na cultura, estava acontecendo a revolução industrial na França. Então, tudo predispôs para que acontecesse o fenômeno das mesas girantes. Em 1855, na casa da senhora Roger, que era sonâmbula e clarividente, com o senhor Fortier, seu magnetizador. O senhor Fortier convidou Allan Kardec para ir na reunião na casa da senhora Roger. Estavam presentes o senhor Patier, a senhora Planey-Manson, que lhe falaram dos mesmos fenômenos. Rivail passa a assistir às experiências na casa da senhora Planey-Manson. Então, ele é convidado, ele vai, as coisas acontecem, ele observa e começa a perceber que por trás daquilo tudo existia algo a mais. Não era motivo de diversão, não era brincadeira. Mas ele foi levando um tempo até ele se conscientizar disso. Hoje conhece a família Baldini, que também realizava em sua casa sessões semanais. Essas sessões, essas mesas girantes, aconteciam em várias casas. Então Kardec começou aí, foi numa casa conhecer, foi na outra conhecer como acontecia. E Kardec estava ali envolvido também com mulheres, porque as médiuns eram mulheres. Tinha a senhora Roger, que era sonâmbula e clarividente, e a senhora Planey-Manson, que também era. Conheceu a família Baldini, que também realizava em sua casa sessões semanais, e que tinha esse casal 2 filhas. Uma que se chamava Julie e a outra que se chamava Caroline, de 14 e 16 anos, que eram médiuns. Então, desde o início da doutrina dos espíritos, quando a doutrina dos espíritos ainda não existia, Kardec estava envolvido por mulheres que eram médiuns e que colaboraram com a codificação.
colaboraram com a codificação. Essas duas jovens, Caroline e Júlia, uma de 16 e outra de 14 anos, hoje em dia, não se entra na turma da mediunidade jovens dessa idade. Né? Então, mas naquela época, elas começaram a receber as mensagens dos Espíritos. Mas, pelo que eu andei lendo, há uma controvérsia, que essas jovens não tinham 14 e 16 anos. Elas tinham 26 e 27 anos. Mas aí a gente não sabe ao certo qual é a realidade, né? Qual é a realidade. E essas duas jovens foram utilizadas na codificação do Livro dos Espíritos. O primeiro Livro dos Espíritos, que foi lançado no dia 18 de abril de 1857, tinha 500 questões? 509 questões, se eu não me engano. E a segunda edição do Livro dos Espíritos tinha 1019 questões, que é como a gente encontra hoje nos livros dos Espíritos. Psicografaram quase todas as questões do Livro dos Espíritos, essas duas jovens. Mas não escreviam à mão como a gente escreve. Elas tinham uma cesta com um lápis e elas apoiavam a mão. E aquela cesta se movimentava e escrevia. Depois de algum tempo, é que elas passaram a escrever com um lápis. E isso foi mais uma prova para Kardec saber que não era invenção da cabeça das meninas, porque as meninas não encostavam a mão no lápis, nem no papel. Era uma cesta de vime com o lápis na ponta, elas apoiavam a mão e aquilo ia saindo escrevendo. Foi mais uma confirmação de que aquelas mensagens recebidas eram mensagens verdadeiras. Depois que começou-se a usar o lápis, porque aí era mais rápido. E essas duas jovens, elas codificaram, receberam as respostas das 500, se eu não me engano, 509, não estou lembrando direito, perguntas do Livro dos Espíritos, que foi lançado em 18 de abril de 1857. Depois foi feita a correção e foi feita, complementou-se o Livro dos Espíritos e se chegou a 1019 questões. Então, Kardec estava envolvida a senhora Roger, que era sonâmbula e clarividente, as meninas, a senhora Flanemazon também. E essas meninas psicografaram quase todas as questões do Livro dos Espíritos. Júlia era uma médium passiva, inconsciente do que escrevia. Nós estudamos na mediunidade esses dias porque é um médium passivo, inconsciente. É aquele médium que recebe a mensagem escrita ou falada e não sabe o teor da mensagem, não sabe o que está escrevendo, nem o que está falando. É um médium inconsciente. Já o médium consciente, ele recebe a mensagem, ele escreve e ele sabe tudo que ele está escrevendo, tudo que ele está falando. A Júlia era um médium consciente, era médium mecânico. Para escrever as mensagens, Júlia e Caroline usavam uma cesta de bico feita de vime com 15 a 20 centímetros de diâmetro
e uma espécie de bico com um lápis na ponta. Ah lá, elas não tocavam. Depois que foi aperfeiçoando até pegar o lápis e escrever com a própria mão. Diz que vai nosso Allan Kardec, né? Porque ele usou o pseudônimo de Allan Kardec, porque ele era muito conhecido, para ficar no anonimato. E as meninas Júlia e Caroline eram nomes também assim fictícios. Elas não são citadas no livro, na obra, para que elas fossem protegidas. As respostas, foi aí, diz que foi aí que fiz os meus primeiros estudos sérios em espiritismo, menos ainda por efeito de revelações que por observação. As respostas que Caroline e Júlia psicografavam eram revistas, analisadas e muitas vezes comparadas a outras mensagens por longas horas. Não era a primeira resposta que ele recebia, que as meninas recebiam, que ele aceitava de cara. Ele modificava a pergunta, mas queremos saber a mesma coisa, e ia comparando as respostas obtidas, até se chegar àquela resposta que está presente hoje no livro dos Espíritos. Por exemplo, a pergunta: que é Deus? Né? Então, Kardec fez essa mesma pergunta várias vezes, de várias formas. Obteve uma resposta de uma forma, uma resposta de outra forma, aí ele juntou todas as respostas e foi selecionando o que era comum em todas as respostas para formar a resposta que consta no Livro dos Espíritos. Aquela resposta que não fazia parte de todas as respostas, ele descartava. Aí, como diz que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se chegou àquela resposta, porque em todas as comunicações recebidas continha que Deus é a inteligência suprema, que era a causa primeira, que era a causa primária de todas as coisas, e outras respostas. Mas ele selecionou o que era comum a todas elas. E foi fazendo isso em todas as perguntas. Ele formulava a mesma pergunta de várias formas, para ter certeza de que não estava sendo enganado, não estava sendo ludibriado. Nessas reuniões, ficou sabendo que seu espírito protetor se chamava o Espírito de Verdade, que deveria usar o pseudônimo Allan Kardec e que não expusesse as médiuns. Então, nessas reuniões, ele ficou sabendo qual era o espírito protetor dele e que ele deveria usar o pseudônimo Allan Kardec, não o nome verdadeiro dele, e que não expusesse as médiuns, porque as pessoas da época não aceitavam. Tudo que é novo é difícil de ser aceito pela comunidade, pela sociedade. E Allan Kardec foi o nome que ele foi numa reencarnação bem anterior, que ele foi um sacerdote druida e que ele se chamava Allan Kardec. Aí o seu espírito protetor sugeriu que ele assinasse como Allan Kardec, não como Hipólite, que era o nome verdadeiro dele. Outra jovem de 20 anos colaborou com Kardec, médium Ruth Jaquet.
outra jovem. Então, os primeiros passos para a codificação espírita foram Caroline, Júlia e Japé. Foram as primeiras médios a trabalharem na compilação do Livro dos Ensinos. Caroline e Júlia elaboraram a estrutura dos ensinos espíritas. E Japé, a Ruth Japé, trabalhou nos esclarecimentos complementares. Então, as duas, de início, elas trabalharam na estrutura dos ensinos, nas perguntas e nas respostas. E já a Ruth Japé trabalhou nos esclarecimentos complementares. Para complementar aquelas respostas, essa jovem, que era uma médium, também colaborou nessa complementação. Graças à dedicação dessas médiuns, foi possível a elaboração do Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857. Surge uma outra jovem, senhorita Hermance Dufaus. É francês, não sei pronunciar. Em reunião de comemoração do Livro dos Espíritos, Kardec conhece a família Dufaus. Tá bom. Então, é assim que faz no filme. É assim que eles pronunciam no filme, né? De Kardec, né? Eles pronunciam default. Muito bem, parabéns. Então, na reunião, na comemoração, no lançamento do Livro dos Espíritos, teve uma comemoração e Kardec conhece a família. Essa família aí. Essa família aí. No final da reunião, Hermance recebe uma belíssima mensagem de São Luís, que a partir dali tornar-se-ia uma espécie de supervisor espiritual nos trabalhos do médico. Então, Hermance recebe essa comunicação do Espírito São Luís e dali para frente São Luís se tornou o responsável por todas as mensagens recebidas, se tornou supervisor espiritual. Porque depois desse lançamento, houve a continuidade que se chegou a 1019 perguntas, quase o dobro do que era do livro lançado inicialmente. Os laços entre os dois se estreitaram e ela se tornou a principal médium das reuniões domésticas do professor Rivail. Então, essa moça foi muito utilizada. Outras médiums importantes. Para falar sobre isso, precisaria de um tempo muito maior. Né? O relógio já está contra mim. Sempre está contra mim o relógio. Então, o assunto é bom. Pois é. Ainda mais que nós estamos citando somente as mulheres, né? Os homens estão no anonimato, mas os homens não ficam no anonimato. Os homens também estão presentes na doutrina dos espíritos. E desde a época de Jesus, desde muito antes, que os precursores da doutrina dos espíritos foram homens, Sócrates, Platão, Pitágoras, né? Mas também estudaram mulher, romântica, coisa. Pois é. Esse papo não é mesmo. Mas a gente foi no senso. Quem tirou uma vez da. Pois é. Foi o senhor que tinha empurrado ele mais uma noite. É verdade. Os homens, sempre, ao longo dos tempos, das culturas, discriminam muitas mulheres, né? Senhorita Rustam, médium intuitiva,
Senhorita Canu, médium sonâmbula, inconsciente de incorporação. Senhorita Carlote, psicógrafa e incorporação. Senhora Leclerc, psicógrafa. Senhora Clemente, psicógrafa e incorporação. Não vou falar sobre elas, porque senão tomaria muito tempo. Isso tudo na época de Kardec. O Livro dos Espíritos foi escrito em 1 ano. E depois que o Livro dos Espíritos foi lançado, as duas irmãs, Júlia e Caroline, elas se afastaram, elas mudaram de cidade porque elas se casaram. E Allan Kardec nunca mais teve contato com elas. Elas se casaram, arrumaram um namorado, se casaram e mudaram de cidade. Mulheres que contribuíram na divulgação do Espiritismo no Brasil. Amália Franco, professora, escritora, jornalista, educava crianças negras e brancas, além de acolher, durante a escravatura, além de acolher as desamparadas. Olha o trabalho dessa mulher. Amélia Rodrigues, que viveu de 1861 a 1926, educadora e escritora. Após seu desencarne, o espírito Amélia Rodrigues passou a psicografar literatura espírita através do médico Divaldo Pereira Franco. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre elas, vocês pesquisem, não é? Amália Franco, Amélia Rodrigues, que vocês vão ter muita informação a respeito do trabalho delas. A Maria tem uma cidade nesse nome. Oi? A Maria tem uma cidade nesse nome. Tem. Qual o nome? Amélia Rodrigues. Hein? Amélia Rodrigues. Ah, tá. Aí vocês pesquisem, que vocês vão ter acesso a todo o trabalho delas. Maria Modesto Cravo, que viveu de 1899 a 1964. Em janeiro de 1919, funda com outros abnegados servidores o Ponto Bezerra de Menezes, onde passa a servir a enfermos e necessitados. Surge assim oficialmente o primeiro núcleo do Espiritismo aberto ao público em Uberaba. O primeiro centro espírita, né, que atendia enfermos aos necessitados. Recebe do Dr. Bezerra de Menezes a incumbência de criar o Sanatório Espírita de Uberaba. Junto ao Sanatório Espírita, o trabalho de Maria Modesto foi constante, tendo a benfeitora encontrado ainda tempo para auxiliar na fundação da União da Mocidade de Uberaba e do Lar Espírita para Moças em 1949, este juntamente com o Dr. Inácio Pereira. Foi outra mulher que se dedicou a sua vida a divulgar a doutrina. Mas não foi só a divulgar a doutrina. Se fosse só divulgar a doutrina é o mais fácil. Mais difícil é o que essas mulheres fizeram, que foi um trabalho de abnegação, de ajuda aos necessitados, aos carentes, aos doentes, aos enfermos. Isso é difícil. Vir aqui, eu venho aqui e falo para vocês, é fácil. Agora, o difícil é eu montar uma casa e levar para minha casa os doentes, os necessitados, os enfermos, auxiliar crianças, auxiliar adultos. Esse é o verdadeiro trabalho, é a verdadeira tarefa do verdadeiro espírito. Fazer o bem sem olhar a quem. Ivone, que viveu de 1906 a 1984. Uma das mais
respeitadas médiuns brasileiras, autora de romances psicografados bastante conhecidos entre os espíritas. Dedicou-se por muitos anos à desobsessão e ao receituário mediúnico homeopático. Suas faculdades mediúnicas: psicografia, incorporação, a psicofonia, passe, até mesmo em algumas ocasiões aos chamados efeitos físicos de materialização. Dedicou-se à atividade de desobsessão. E, além de atender a enfermos, necessitados, carentes, sabe? E a Ivone do Amaral Pereira, ela, quando nasceu, com 29 dias de nascido, ela teve uma crise de tosse que ela entrou em estado de catalepsia durante 6 horas. 6 horas ela ficou como morta. Os médicos, os pais, já haviam preparado o velório. Ela foi tida como morta porque não se conhecia catalepsia, que é um fenômeno anímico. E depois de 6 horas, a mãe foi lá se despedir do bebezinho. O bebê sorriu para a mãe. Então, ela voltou à vida, porque ela não estava morta. Ela estava em estado de catalepsia, que o corpo fica paralisado, os movimentos ficam paralisados. Mas quando ela fez mais ou menos 11 anos, 10 ou 11 anos, ela entrou novamente em outro estado de catalepsia. Mas por quê? Porque na encarnação anterior, ela cometeu suicídio por afogamento. Aí nessa atual encarnação, essa já foi a última, né? Nessa encarnação, ela não morreu, mas ela teve processo de tosse, entrou num estado de catalepsia semelhante ao da morte. Porque na encarnação anterior, ela se suicidou por afogamento. A história dela é bem interessante, pena que não temos tempo de contar aqui, tá? Então, ela escreve vários livros orientados pelo mentor de algumas encarnações dela. E essa ela recebeu, que ela se suicidou por afogamento. Deu um impulso na doutrina dos espíritos, porque ela escreveu muitos livros. Além disso tudo, e do atendimento aos necessitados, ela escreveu livros. Doutora Marlene Rossi Severino Nobre, viveu de 1937 a 2015. Era uma médica, ginecologista, e escreveu vários livros, além de ser palestrante, e fez muita coisa no movimento espírita, divulgou muito o movimento espírita. Além de palestras, era oradora e escreveu muitos livros. Terezinha Oliveira viveu de 1930 a 2013. Foi outra grande divulgadora da doutrina dos espíritos. Oradora, escritora, tem vários livros escritos sobre mediunidade, né? Vários livros escritos sobre mediunidade. E a Marlene Rossi Severino Nobre escreveu muitos livros. Doutora Nete Guimarães, doutora Suraya Aissane, doutora Nena Galves e Sueli Schubert. Essas 4 estão vivas. Essas 4 estão vivas, né? Elas participam do programa Transição, dos programas da TG Mundo Maior, na Rádio Boa Nova,
né? E a Sueli Schubert, ela já veio aqui em Bresilis há um tempo atrás, há uns anos atrás, lá no Lar Espírita, e fez uma palestra sobre mediunidade. Vale a pena vocês pesquisarem sobre a vida dessas mulheres. E tem outras mulheres que colaboraram para dar um impulso à doutrina dos espíritos. Mas além das mulheres que deram impulso à doutrina dos espíritos, à divulgação da doutrina dos espíritos, do trabalho benemérito da doutrina dos espíritos, muitas mulheres que não tinham religião ou que nós não sabemos da religião, fizeram o bem sem olhar a quem. Não há necessidade de se ter uma religião para se fazer o bem. O ideal é que a gente tenha uma religião porque nos mantém firmes, mais corajosos. Mas não há necessidade absoluta de se ter uma religião para se fazer o bem. E não importa a nacionalidade dessa pessoa, a classe social dessa pessoa, porque todos nós somos capazes de fazer o bem, porque o bem não se faz só com dinheiro. O verdadeiro bem é aquele que nós não utilizamos o dinheiro, utilizamos o nosso tempo, doamos de nós. Quando o seu Levino veio aqui, ele contou para nós essa história real de Irena Sendler. Por isso que eu trouxe. Ela é uma polonesa, enfermeira polonesa, na época da Segunda Guerra Mundial. E salvou de morrer nos campos de concentração 2.500 crianças. Vocês vão ver como ela fez isso. Se ela tinha religião, eu não sei. Mas ela fez o que muitos religiosos não são capazes de fazer. Então, é uma mulher que merece todo o nosso respeito. Ela foi indicada, no passado, ao Prêmio Nobel da Paz. Ela foi uma das indicadas. Mas só que ela perdeu. Escolheram outra. Mas vamos conhecer a história da Irena Sendler. Esta mulher escondeu 2.500 crianças em caixões e caixas, o que a fez ser sentenciada à morte. Quando os nazistas invadiram a Polônia em 1939, a enfermeira de 29 anos se tornou uma lutadora da resistência. Ela tinha livre acesso para entrar nos campos do chamado gueto. Ela tinha livre acesso, porque ela era enfermeira, trabalhava para o governo. Ela contrabandeou crianças para fora do gueto de Varsóvia para salvar as suas vidas, porque todas aquelas crianças, como os adultos, iriam morrer no campo de concentração. Morriam asfixiadas por um gás. Ela escondia os seus protegidos em ambulâncias, sacos de lixo, caixões ou até mesmo entre cadáveres. Ela entrava com os carros para levar alimento, para retirar os cadáveres, e ela retirava essas crianças no meio do lixo, no meio dos cadáveres, mas ensinava as crianças como as crianças tinham que agir. Elas não podiam chorar, elas não podiam falar,
elas tinham que ficar bem quietinhas para não serem descobertas. Porque ela, como tinha livre acesso no gueto de Varsóvia, na hora da saída, o carro que ela estava não era vistoriado. Daí ela conseguiu resgatar essas crianças. Irena salvou mais de 2.500 crianças. Ela enterrou listas de nomes em copos de vidro para que pudesse reuni-las com suas famílias após a guerra. Ela pegava com os pais os dados de cada criança. Nome da criança, data de nascimento, filiação, e colocava em vidros. E levava junto, enterrava no quintal, não sei onde, ela enterrava aquilo, para depois, se os pais se salvassem, pudesse cada filho reencontrar os seus pais. Mas nada disso acontecia, porque nenhuma dessas crianças conseguiram reencontrar os seus pais, porque os pais foram todos dizimados. Mas então, em 1943, Irena foi presa. Ela foi brutalmente torturada. Como ela não confessava, ela foi condenada à forca. Mas e além dela ser condenada à forca, ela foi torturada, ela apanhou tanto que ela teve os pés quebrados, as pernas quebradas, que ela quase não conseguia. Ela foi com as pernas defeituosas porque calcificou erradamente. Mas pouco antes da sua execução, ela foi libertada. Desde então, ela viveu sob uma identidade falsa, na clandestinidade. Ela conseguiu fugir porque um amigo dela subornou o guarda. Aí o guarda mandou ela fugir. Permitiu que ela fugisse. Corra, mulher! Aí ela correu, conseguiu fugir. E teve que viver de forma clandestina. Após a guerra, Irena desenterrou os copos de vidro com as listas de nomes e as deu à comunidade judaica. Desde então, Irena viveu uma vida comum. Ela se casou e teve 3 filhos. Apenas em 2007, esta guerreira foi internacionalmente reconhecida e nomeada ao Prêmio Nobel da Paz. É ela ali, já com bastante idade. Tem um filme que conta a história dela. Eu acho que é A Corajosa Irena Sendler. É uma mulher que merece ser lembrada, né? Merece ser lembrada por todos nós. E que nós coloquemos essa mulher nas nossas orações. Ela não ganhou o prêmio, mas ela não se importou. Atualmente, fala dela, atualmente, não só as crianças que eu salvei vêm me visitar, como seus netos também. Conta a orgulhosa, a corajosa e feliz. Os pais daquelas crianças, todos foram assassinados, dizimados. Né? Tem um filme muito interessante que conta O Menino do Pijama Listrado. É muito interessante, né? Que conta o menino que as crianças são aprisionadas junto com seus pais, né? Aí é muito interessante também como se passa na Segunda Guerra Mundial na prisão das pessoas. Quando lhe perguntaram como ela conseguiu agir
tão corajosamente, ela simplesmente respondeu: minha infância é a razão por eu ter salvo estas crianças. Meu pai sempre me disse que um homem se afogando tem que ser salvo, mesmo que você não saiba nadar. Olha, que coisa maravilhosa, né? Minha infância é a razão por eu ter salvo essas crianças. Meu pai sempre me disse que o homem se afogando tem que ser salvo, mesmo que você não saiba nadar. E como Irena Sendler, existem muitas outras mulheres que dedicaram sua vida ao bem. Mulheres religiosas, mulheres não religiosas. E existem mulheres anônimas que estão fazendo bem, sem olhar a quem. Irena Sendler faleceu aos 98 anos. Ela é uma verdadeira lutadora, da qual a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Mas as ações dessa destemida enfermeira nunca devem ser esquecidas. E para a gente encerrar, para a gente encerrar, é pequenininho. A Madre Teresa de Calcutá foi uma mulher notável. A irmã Dulce foi uma mulher notável. Eu trouxe até um vídeo, um trailer do filme da irmã Dulce, mas não vai dar tempo. Esse aqui é bem pequenininho, não dá tempo, mas eu estou fazendo dar, né? E existem no mundo afora, milhares de mulheres, religiosas ou não, que de alguma forma estão dedicando a ajudar o próximo. E existem as mulheres anônimas, que fazem o bem, que nós nunca nem ouvimos falar. A Madre Teresa de Calcutá e a irmã Dulce, elas são conhecidas, mas existem muitas outras que nós nunca ouvimos falar. Então é um vídeo pequenininho, prestem bastante atenção. I personally am not that well, but I was a child from the school, and I could see in the face of the child that the child was hungry. God knows how many days that would be. So I gave her a piece of bread. And then everyone started eating the bread, crumb by crumb. And I said to the child, eat the bread. Eat the bread. And she looked at me and said, I'm not afraid to eat the bread, because I understand when this is finished, I will be hungry again. This is a reality. Maybe we are not hungry for a piece of bread, but maybe there is somebody there in the family who is unwanted, unloved, uncared, forgotten. There is love. Love begins at home. And love to be true as to her. And this is what I bring before you. To love one another with great love. A menina começou a comer o pão migalha por migalhinha. Ela quis saber por quê. Porque ela tinha medo de terminar de comer aquele pedaço de pão, aquele pão, e ela ia sentir fome de novo. Ela não ia ter mais pão para comer. Ia começar a sentir todas as sensações de fome. Aí a Madre Teresa de Calcutá lutou contra a fome na Índia, lutou contra as doenças.
brigava com o governo para conseguir auxílio. E ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Então, o que ela quer dizer, o pão é uma representação, mas o amor começa onde que ela disse? Em casa. O amor, se não há amor em casa, não pode haver amor na rua, na escola, no trabalho. O amor começa em casa. Se nós não somos capazes de amar os nossos familiares, de nos amar, como nós vamos amar o próximo que está fora da nossa casa? É impossível. E outra coisa que ela disse ali, o amor precisa fazer doer. O amor precisa doer. Doer com a fome, com a miséria. Mas não deveria ser assim. O amor não deveria doer. Mas às vezes é preciso sentir dor ao ver o semelhante numa atitude, numa situação degradante. E que nós possamos nos questionar: o que é que nós estamos fazendo para reduzir essa miséria? O que é que nós estamos fazendo para nos amar um pouco mais? Então, que vocês levem para casa essa reflexão. E desculpe pelo tempo, tá? Mas eu queria concluir com esse vídeo, que é um vídeo que mexe, que toca o nosso coração. E quando eu vi hoje ou ontem, comecei o vídeo do trailer do filme da irmã Lúcia, eu até chorei, porque foi outra mulher abnegada, dedicada, que acolheu, abraçou os doentes, os estropiados, os carentes de alimento, de afeto. Então, que nós tenhamos para nós, como exemplo, essas mulheres, né? E que nós jamais seremos como elas, mas poderemos começar a agir devagarinho no bem, auxiliando aqueles mais carentes, que estão necessitados e que estão mais próximos de nós e que de alguma forma nós podemos estender a mão. Agradeço pela atenção e até a próxima.